Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, a liturgia nos oferece como primeira leitura um trecho do livro de Esther. Esther era uma judia que intercedeu junto ao rei Assuero em favor de seu povo, que estava com a data de massacre já marcada por Amã, um alto funcionário do reino que gozava da estima do rei Assuero. Como Esther havia sido elevada à realeza em substituição à rainha Vasti, que Assuero havia desprezado, repudiado, ela pôde servir de intercessora. O rei se encantou com a sua beleza e disse: "Fala, rainha Esther, que queres? Eu te daria nem que seja a metade do meu reino." Então a rainha Esther disse: se achei graça aos teus olhos, se gozo do teu favor, conserva a minha vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. O que Nossa Senhora faz conosco, intercedendo em nosso favor, é semelhante ao que Esther fez em favor do seu povo. O Salmo de Meditação, o Salmo 44, tem como refrão: "Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto." É uma princesa que vai se casar, mas ela tem que abandonar os pais para ter muitos filhos e deve encantar o rei com a sua beleza. Este salmo é sempre aplicado pela liturgia a Maria Santíssima, com a sua beleza e com a sua realeza, e também com os filhos que lhe foram dados, que somos nós, evidentemente. A segunda leitura, tirada do Apocalipse de São João, é a visão de uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sob a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher que aparece no Apocalipse, majestosa, cheia de luz, é cheia de Deus, porque Deus é luz, nele não há treva alguma. Ela é aquela que um dia o anjo a chamou cheia de graça. Mas note-se bem, a palavra que nós traduzimos por cheia de graça, melhor seria traduzida aquela que foi enchida de graça no passado e permanece cheia até o presente. Ela foi enchida de graça no momento da sua concepção. Permanece cheia de graça até o momento em que o anjo fala com ela. Cheia de graça porque ela não foi concebida com a mancha do pecado original, mas a graça que nossos pais perderam para si e para nós, Maria recebeu. De quem? De Santana e São Joaquim? Claro que não. Eles não poderiam dar aquilo que não haviam recebido. Mas então, quem mereceu para ela a graça com a qual ela foi concebida no ventre de Santana? Quem? A resposta é uma só: foi o seu filho. O seu filho Jesus Cristo, Deus e homem, Deus feito homem, mereceu para todos, inclusive para ela, a graça da qual ela foi repleta desde o primeiro instante da sua concepção. Por isso, ela foi redimida. Ela é a primeira redimida. E por isso ela pode chamar a Deus de Salvador. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Por isso nós cantamos: sim, Ele te salvou. Jesus salvou Maria, mas ofereceste por nós toda a fé. Ela foi salva por antecipação, em previsão dos méritos de seu filho, que ainda iria encarnar-se nela, ainda iria nascer, ainda iria oferecer ao Pai o sacrifício da cruz por nós. Em previsão desses méritos, ela recebeu por antecipação a graça, de modo que o pecado nunca teve vez em Maria, nem o pecado original, nem o pecado atual. Esta mulher do Apocalipse é também a Igreja. Maria é santa, a Igreja é santa. Maria é nossa mãe, a Igreja é nossa mãe. Fora da Igreja não há salvação. Fora de Maria não há salvação. O que dizemos da Igreja, dizemos também de Maria. Esta mulher é perseguida pelo dragão, ou, se preferirem, pela serpente. Mas a serpente não tem poder sobre ela, nem sobre o seu filho, o menino com cetros de ferro que vai reger as nações.
porque ele é arrebatado ao céu. Isso significa, pela sua ressurreição e pela sua ascensão, o menino fica livre do poder de Satanás. Mas, sem poder derrotar o menino e a mãe, agora o dragão vai ao encalço dos descendentes da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. E esta luta permanece até hoje. O Evangelho apresenta Maria Santíssima como intercessora diante dos noivos em Caná da Galileia, aos quais faltou vinho. O que ela diz a Jesus? Eles não têm mais vinho. E Jesus responde, o que para mim e para ti, ó mulher? Uma palavra lacônica, difícil até de traduzir. Algumas vezes traduz-se, por que dizes isto a mim, ó mulher? Ou então, o que importa isto para mim e para ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou. A palavra mulher é respeitosa, equivale a senhora, como Jesus chamou de mulher Maria Madalena, a mulher cananeia. Não há nenhum desrespeito. Porém, não é comum que um filho chame a mãe de mulher. Ele chama a mãe de mãe. Se ele usou a palavra mulher aqui e uma outra vez na cruz, é porque Maria Santíssima estava desempenhando um papel especial, o papel de nova Eva. Ela estava construindo aquilo que Eva destruiu, estava restabelecendo aquilo que por Eva foi quebrado, a obediência e a salvação. Aqui ela se interessa pelos noivos aos quais falta vinho. E embora a resposta de Jesus pareça ser negativa, ela se dirige aos serventes e dá a ordem. É a única vez em que Maria dá alguma mensagem imperativa. Fazei tudo o que ele vos disser. É o mandamento de Maria. Jesus, então, ordena aos serventes que encham 6 talhas de água, cada uma com mais ou menos 100 litros, o que daria 600 litros. E depois que mostrem ao mestre-sala. Encher 600 litros de água não é um trabalho pequeno. E quando você faz sem saber o motivo, isso exige fé. Quando Jesus nos manda fazer um trabalho aparentemente inútil, façamos com fé. Depois ele manda entregar a água para o mestre-sala, mas o mestre-sala não prova água, ele prova vinho. Não há problema. Oferece o que você fez aparentemente inútil ao Pai. Pode parecer uma loucura que aquilo que você fez seja digno aos olhos do Pai, mas oferece. Oferece misturado com a oferta de Cristo sobre o altar, assim como nós misturamos uma gotinha de água ao vinho que será consagrado. Quando o mestre-sala viu que estava diante dele um vinho excelente, de primeiríssima qualidade, e ele não sabia que o vinho havia sido produto de um milagre, de conversão de água em vinho, ele mandou chamar o noivo e perguntou por que ele deixou um vinho tão excelente para ser servido logo naquela hora e não no início da festa. O que significa? O vinho é superabundante, 600 litros, e excelente qualidade. E este milagre, o primeiro dos sinais na vida pública de Jesus, foi feito pela mediação de Maria. Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O que foi que Maria obteve para os discípulos? 2 coisas, o vinho e a fé. O vinho será usado por Jesus quando ele instituir a Eucaristia. E a fé será exigida por ele para que nós participemos deste sacramento. Nestes dias em que eu ainda me lembro com temor e tremor daquela época tão triste, em que tantos e tantos fiéis ficaram privados do sacramento da Eucaristia, eu ergo a minha voz a Maria Santíssima, nossa mãe, para implorar a ela que isso nunca mais aconteça. Enquanto houver vida sobre a terra, que sempre haja, da parte dos fiéis, o acesso à comunhão eucarística e da parte dos sacerdotes, permissão para oferecê-la, que eles possam dar o pão da vida àqueles que têm fome e que assim, saciados, eles tenham a garantia da ressurreição futura. A solenidade de hoje versa sobre a Imaculada Conceição da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria. Nossa Senhora Aparecida é uma abreviação de
Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A imagem que foi achada pelos pescadores no Rio Paraíba em 1717 era uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Ela foi achada quebrada, cabeça e corpo. Possivelmente, isso devia-se a um costume de, quando uma imagem fosse jogada no rio por estar velha, que se quebrasse primeiro. É uma hipótese razoável. Alguém fez a imagem, uma imagem simples, sem nenhum tipo de primor artístico. Fez a imagem, jogou-a no rio quebrada, mas, milagrosamente, ela foi pescada. Por quê? Primeiro pescaram a cabeça, depois que pescaram o corpo, e depois pescaram peixes em abundância, que eles não haviam conseguido pescar até então. Todos os sinais de um milagre. E esta imagem pequenina foi colocada no altar da casa de um dos pescadores, Felipe Pedroso, serviu de reunião para os fiéis rezarem o terço diante dela, num altarzinho. Começaram a ocorrer milagres, começaram a receber graças, e o povo passou a chamar aquela imagem de imagem aparecida, ou encontrada, ou pescada. Mas como era Nossa Senhora da Conceição Aparecida, abreviando, Nossa Senhora Aparecida. Depois foram feitos novos templos para comportar o afluxo da multidão até a Basílica, que foi inaugurada por São João Paulo II, quando esteve no Brasil na sua primeira visita, em 1980. Basílica que nós temos até hoje, o maior santuário de peregrinação do Brasil. Esta imagem foi solenemente coroada, rainha e padroeira do Brasil. E devemos entender e devemos meditar o que significa isso para nós brasileiros. Maria aparece de diversas maneiras para as diversas nações. Apareceu no México como a Senhora de Guadalupe, na França como a Senhora de Lourdes, em Portugal a Senhora de Fátima. Por que no Brasil ela aparece de maneira tão estranha, como uma imagem quebrada, com as mãos em oração e justamente uma imagem de Nossa Senhora da Conceição? Quando ela foi encontrada, o dogma da Imaculada Conceição ainda não havia sido definido pelo Papa Pio IX. Isso só ocorreria em 1854. O povo venerava a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, mas isso não era dogma. Maria Santíssima, antecipando-se à definição do dogma, apareceu a nós, brasileiros, como Imaculada. Como a dizer, sede imaculados, ó brasileiros, como eu sou imaculada. Não haja entre vós ocasião de pecado, nem lugar para a mancha do pecado. Como eu me deixei pescar por vós, que o meu coração contenha todos vós, como eu deixei ser representada por uma imagem tão simples. Seja simples. Não desprezeis os pequeninos, porque eu apareci pequenina. A imagem dela, de fato, tem pouco mais de 30 centímetros. E é desproporcional o tamanho da imagem, tão pequeno, e o tamanho da veneração que nós, brasileiros, tributamos a Maria por meio desta imagem. O ano 1717 marca uma outra coisa importante na história, o início da atual maçonaria. Foi neste ano que foi fundada a Grande Loja Maçônica de Londres, por aquele pastor presbiteriano James Anderson. De um lado, um ataque do dragão, a maçonaria. De um outro, o contra-ataque da mulher, o encontro da imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba. Algo semelhante ocorreria 200 anos depois. Em 1917, haveria a Revolução Comunista na Rússia, um ataque do dragão. E haveria a aparição de Nossa Senhora em Fátima, a resposta da mulher ao ataque do dragão. Nós vivemos tempos muito maus. Eu, quando era mais jovem, pensava no futuro sofrer muitas coisas, mas nada do que eu pensei se compara ao que estamos sofrendo agora. Mais do que nunca, estamos precisando implorar o apoio de Maria Santíssima, porque a serpente desceu para este mundo sabendo que lhe resta pouco tempo, assim diz o Apocalipse.
pouco tempo para matar criancinhas. Já conseguiu fazer na Argentina, nossa vizinha. Está a passos largos tentando conseguir isso no Chile. E o Brasil está na fila de espera. Se não conseguem fazer pelo Congresso, que se faça então pelo Supremo. Mas a ânsia do dragão de devorar o filho da mulher, ou na impossibilidade de matá-lo, de matar as criancinhas que lembram a imagem dele, é muito grande. Quando Dom Manuel Pestana iniciou o movimento Pró-Vida, cunhou uma jaculatória que até hoje nós rezamos. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Mas o Coração Imaculado lembra a Imaculada Conceição de Maria, que celebramos hoje. Devemos pedir a Maria Santíssima, que foi encontrada nas margens do Rio Paraíba, nas águas do Rio Paraíba, para que por sua Imaculada Conceição não deixe que o Brasil se manche com o sangue de inocentes jogados no lixo, misturado a detritos hospitalares. Devemos pedir, não apenas pedir, mas suplicar e implorar a ela que não deixou faltar vinho na festa de Caná, que não deixe faltar entre nós o respeito pelos pequeninos, nos quais Jesus está presente. O que fizeste ao menor dos meus irmãos foi a mim que o fizestes. Se nunca nos faltar vinho, se nunca nos faltar o sangue de Cristo sob a espécie do vinho, se nunca nos faltar o corpo de Cristo sob a espécie do pão, e se nunca nos faltar a fé no corpo e no sangue de Cristo sob as aparências do pão e do vinho, e se nós nos aproximarmos dignamente deste sacramento, com frequência e com reverência, nós teremos força para vencer o combate, que não é contra a carne e o sangue, mas contra os espíritos malignos que povoam os ares. Vamos mais uma vez pedir a Nossa Senhora da Conceição, a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que faça que nós, brasileiros, despertemos deste sono em berço esplêndido, para que possamos guerrear, lutar, combater, porque o soldado que dorme, além de dormir, perde a guerra. Nós precisamos acordar para vencer o inimigo maligno. Não venceremos sem ela, mas ela quer que nós vençamos juntamente com o seu Filho, que veio para reger as nações com cetro de ferro. Que ela nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.